Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa? Eu já não sou nenhuma menina. Eu sou uma senhora. E quero contar a minha história que, de fato, ela é muito marcante. Só que antes de eu entrar propriamente no assunto da história, eu queria fazer um preâmbulo que é de suma importância. Queria demonstrar, através da minha história, o quanto que as pessoas antes, eu digo assim, antigamente, o quanto que as pessoas eram dominadas por um senso de, entre aspas, vergonha na cara, e em nome desse brio, quantas e quantas vezes a própria felicidade era sacrificada. Será que valia a pena? É uma questão que eu faço aqui, uma pergunta direto para quem está ouvindo esse meu relato. Será? Porque antigamente era assim. As pessoas, em nome dessa vergonha na cara, entre aspas, as pessoas, em nome desse brio, entre aspas, né? Elas sacrificavam a própria felicidade delas. Valia a pena? Eu queria que você refletisse, pensasse e depois me respondesse, no final de tudo, nos comentários, por favor. E agora, eu começo a narrar a história do meu tio. Quer dizer, o meu tio. Tio Geraldo. Tio Geraldo, ele não tinha 50 anos, mas ele demonstrava que tinha mais que isso. Foi quando ele chegou lá em casa, num dia de muita chuva. Chegou como se já tivesse avisado a mamãe de que ele iria chegar. Tio Geraldo trazia uma mala numa mão e uma bengala com cabo de prata na outra. Mas chegou para ficar. Na cabeça um chapéu de feltro, o qual só mais tarde eu descobri que tinha como objetivo esconder uma lustrosa careca. Em princípio, eu achei que seria uma simples visita. No entanto, com o tempo, eu percebi que se tratava de um hóspede eterno. Foram-se os dias, os meses, os anos, e lá permaneceu tio Geraldo. Passou a ser, com o tempo, uma pessoa da família, mas eu nunca me acostumei com a presença dele. Para ser sincera, eu sonhava com o dia em que o tio Geraldo fosse embora. Eu sonhava com o dia que ele partiria. No entanto, nunca aconteceu em vida isso. Nunca. Às vezes, sentava-se na mala em uma poltrona de couro e ali ficava horas a fio pensativo, como se estivesse buscando num passado longínquo alguma lembrança quase perdida no tempo. Um homem enigmático. Tio Geraldo. Um homem misterioso. Eu, do meu quarto, quando reinava o silêncio na casa, eu podia ouvir os seus longos e finos dedos tamborilando nos braços do sofá. Ele batia
nos braços do sofá. Às vezes aquilo era um barulho infernal, inquietante. Outras vezes, o homem metia a cabeça pela janela e buscava com os olhos a estrada lá adiante, serpenteando as serras, como se esperasse por alguém que viria do além-mundo. Nunca veio viva alma. Em outros momentos, ele mantinha longas e reservadas conversas com a minha mãe. Conversava num tom assim de voz baixo. Era de propósito, para que ninguém ouvisse. Mamãe conversava muito com ele. Mamãe conversava demais com ele com a mamãe. Entre os dois, havia, por certo, um grande segredo. Havia. Tinha sim. Tinha um grande segredo entre mamãe e o tio Geraldo. Certamente um segredo desses de gente grande. Nesses dias, a mamãe mostrava-se amarga, de pouca conversa. Nós, os seus filhos, de uma forma ou de outra, sentíamos que a presença daquele homem não lhe fazia bem. Mas então por que, se não fazia bem, por que a minha mãe não mandava ele embora? Por que a minha mãe não devolvia aquele homem para o lugar de onde ele tinha vindo? Todavia, aparentemente, isso não passava pela sua cabeça, porque lá continuava o tio Geraldo. Numa tarde de muito sol, quando nós retornamos do cemitério, depois de depositarmos o corpo do tio Geraldo sob 7 palmos de terra, eu percebi que a mamãe se sentia mais leve. Era como se mamãe tivesse retirado dos ombros uma carga imensa. Sabe daquelas cargas que arqueiam sobremaneira as pessoas? No entanto, a mamãe, ao chegar em casa, ela se retirou para o quarto onde vivera todos aqueles anos o meu tio Geraldo. E dentro daquele quarto a mamãe chorou até cair a noite. Eu, movida por uma curiosidade infinda, procurei vê-la pelas frestas da janela. E a vi, abraçada ao travesseiro com o qual o tio Geraldo dormira nos últimos 10 anos. Aquele homem cheio de mistérios dormiu ali naquele quarto nos últimos 10 anos com aquele travesseiro. A mamãe se abraçou com aquele travesseiro. Eu concluí então que o tio Geraldo para ela tinha uma importância muito maior do que aquela que podia. Eu, ainda menina, pude mensurar isso. Os dias que se seguiram foram de um isolamento inquietante por parte da minha mãe e de preocupação para todos nós. Mamãe, depois que morreu o tio Geraldo, não se alimentava legal, não. Não comia bem. E passou a ser monossilábica. Sabe quando a pessoa está triste? Mamãe só falava o extremamente necessário. O que a minha mãe tem? Por que ela ficou tão triste assim? Mamãe vivia um silêncio perturbador. Era como se mamãe remoesse coisas de um passado do qual ninguém ali tinha conhecimento. Mas ao tempo, um bálsamo piedoso coube a tarefa de dar a ela mais leveza e aceitação para aquela que seria a maior tragédia da sua vida. Mesmo assim, mamãe nunca conversou comigo sobre aquele homem. Sobre o tio Geraldo, não. Eu, por minha vez, respeitei sua intimidade, sua dor, a sua ausência por vários meses. Outra vez a mamãe voltou a usar roupas escuras.
O luto que mamãe vestiu a partir daquela perda foi mais intenso do que o luto que ela vestiu por ocasião da morte do meu pai. Sim, meu pai já era falecido. Mas a minha mãe, ela não sofreu da mesma forma. Mamãe viveu tanto tempo com meu pai, mas não sofreu daquele jeito. Ela sofria mais agora. Muito mais. O final do ano se aproximava e via que aqueles dias que tinha pela frente seriam os mais angustiantes para minha mãe. Mas, curiosamente, mamãe anunciou que ela iria a Salvador em visita à minha avó Mônica. Ela ia para lá. Eu vou passar o fim de ano em Salvador com a minha mãe, a Mônica, a avó de vocês, tá? Eu vou ficar lá até a passagem do ano. Quero ficar lá uns 15 dias. Tá bom, mãe. A gente que acompanhava a vidinha dela de perto sabia que ela tinha necessidade daquilo. Ela precisava ir. Sair para um ambiente diferente. E aquele era o tempo que eu precisava para tentar fazer algo que eu muito queria. Eu precisava descobrir alguma coisa. Pedi então permissão para passar uns dias na casa da minha tia Rita, em um município vizinho. Ô, tia Rita, quero ir na tua casa, algum problema? Ah, tia, é sempre bom avisar, né? Tinha certeza que a senhora seria receptiva. Quero conversar com a senhora. Tá bom, tia Rita. Obrigada, tia Rita. A minha tia Rita me amava. Assim como amava meus irmãos também. Era um amor de pessoa. E eu fui. Eu fui para a casa da tia Rita, aproveitando que a minha mãe foi lá para a casa da avó Mônica, em Salvador. Era a primeira vez que eu saía sozinha por uma viagem como aquela. Mamãe jamais desconfiaria de minhas reais intenções. Por certo, a minha tia Rita saberia alguma coisa sobre aquele homem. Até porque a tia Rita das irmãs era a mais velha. Com certeza a tia Rita sabia. Com certeza sabia alguma coisa a respeito daquele tio Geraldo, aquele homem. Agora que ele estava morto, acreditava que ela não se negaria em falar a respeito tudo que ela soubesse. Eu tinha certeza que ia dar certo. A princípio, a irmã, tia Rita, a famosa tia Rita, procurou esquivar-se daquela responsabilidade. Na verdade, a tia Rita, eu falei que ela era a irmã mais velha, mas ela era a irmã mais velha por parte do meu pai, tá? Ela não era irmã da minha mãe. Faltou esclarecer isso e deixar bem marcado. Ela era irmã do meu pai, tá? Então ela era cunhada da minha mãe, tia Rita. A princípio, aquela irmã mais velha, mas por parte de meu pai, procurou esquivar-se daquela responsabilidade, mas aos poucos, diante da minha insistência, tia Rita, é que eu sempre achei estranho, tia. A senhora sabe que eu não sou boba, eu queria que a senhora me falasse alguma coisa. Mas aos poucos, ela acabou cedendo. Acabou cedendo e colocou-se a falar a respeito. Pediu a palavra a tia Rita e falou: Nair, eu sempre fui muito amiga da sua mãe. Muito amiga. Para ser sincera, desde criança, éramos quase que inseparáveis. Aliás, em cidade pequena,
quase todas as pessoas são amigas, né? Ou se conhecem muito bem. Seu pai, o meu irmão, ele viu a sua mãe crescer. E com ela, ele tinha também uma grande amizade. Seu pai e a sua mãe. Uma amizade muito bonita. Nós estudávamos todos na mesma escola. Nós íamos juntos às mesmas festas, especialmente as juninas. Nessa época, éramos todos jovens e vivíamos felizes. E assim a gente foi vivendo, até que, no último ano do curso colegial, a sua mãe conheceu um rapaz vindo de Salvador. Esse rapaz que veio da capital, Salvador, o pai dele era juiz de direito, um cara importante. E aí sua mãe e esse rapaz começaram a namorar. E tudo indicava que o romance entre os dois acabaria em casamento. Jamais eu havia visto algo como aquele relacionamento entre os dois. Eles se amavam de verdade. Sua mãe era, além de bonita, ela era uma moça que eu posso chamar de mais feliz do mundo. Nossa, muito feliz. Vivíamos falando no futuro e do futuro. Era um daqueles momentos da vida em que cremos que nada iria interferir em nossa felicidade. Sabe? Que nada iria interferir em nossa felicidade. Sua mãe era muito feliz com aquele rapaz. O filho do juiz de Salvador. Ô tia, e o seu irmão, meu pai? Ah, bom, o teu pai, meu irmão, ele tornou-se um dos maiores amigos desse rapaz também. Eles tinham então, ambos, 22 anos de idade. Mas um golpe do destino, em pouco tempo, iria alterar todo o caminho minuciosamente traçado pelo casal de namorados. Era afinal Nair, minha sobrinha. Era final de 1944. E na Europa acontecia a famigerada Segunda Grande Guerra Mundial. Pelo menos para nós estávamos tão distantes, né? Era algo que não fazia parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. As notícias, elas chegavam sim até nós. Mas naquele tempo não tinha o nível de informação que nós temos em dias atuais. As notícias chegavam, mas eram vagas e por isso não éramos capazes de avaliar a dramaticidade de algo daquela natureza. Mas em uma manhã do mês de abril daquele ano, tudo mudaria. E mudaria de uma forma horrorosa, a mais horrorosa possível. Que foi, tia? A senhora até fechou o semblante, ficou com a cara triste. O que houve? O que aconteceu, tia? Ah, Nair, aconteceu algo que mudaria nossas vidas para sempre, que alteraria destinos e traria um sofrimento sem tamanho à minha família e especialmente à sua mãe. Seu pai e o já noivo agora da sua mãe, aquele filho do juiz lá de Salvador, ficou noivo da tua mãe. Então teu pai, meu irmão, e o já noivo da sua mãe foram convocados para a guerra. Tá brincando, tia? Não, tô falando sério. Foram os dois convocados para a guerra. Partiram em uma manhã de muita chuva. Partiram juntamente com dezenas de outros jovens. Foram de trem até Cachoeira,
De lá, tomariam o vapor para a capital e então embarcariam para a Itália. Curiosamente, aquele trem, que em nossa opinião simbolizava a liberdade, o veículo capaz de nos retirar daquele pequeno mundo onde vivíamos, foi o mesmo que nos arrebatou e arrebatou as pessoas mais queridas. Fomos à estação para nos despedir. Ficamos na plataforma com os lenços brancos nas mãos, acenando para eles os pracinhas brasileiros, chamados assim, os pracinhas brasileiros que partiram naquele trem. Desculpa, eu estou chorando porque até hoje, quando eu me lembro, eu não consigo evitar as lágrimas. Naquele momento, porém, não éramos capazes de mensurar as consequências daquela partida. Ninguém era. Naquela época, ninguém era capaz de mensurar, capaz de avaliar o sofrimento pelo qual todos passaríamos, e aqueles rapazes ainda mais. A partir de então, as notícias da guerra passou a ter uma importância única para nós. Tínhamos gente lá, né? Tínhamos parentes lá. Sequer sabíamos ao certo onde estavam, mas aquilo pouco nos importava. Sabíamos que estavam na guerra. Lembro que fomos à biblioteca da escola para, através dos mapas, localizarmos a Itália. Foi aí que nós descobrimos que o mapa da Itália formava uma bota. Nem isso sabíamos direito. A minha mãe viveu os seus mais terríveis dias. Tadinha, minha mãe estava com um filho lá, né? Rezávamos todas as noites, sabe, Nair? Pedindo a Deus que protegesse. Eu, no caso, meu irmão, o meu amigo, o noivo da tua mãe. Minha mãe rezava para que o filho fosse protegido, enfim. Era muita gente orando, rezando, irmãos, pais, mães, avós, avós. A gente queria os parentes de volta, sãos e salvos. Mesmo sabendo que esse regresso não aconteceria de uma hora para outra. Apesar disso, nós íamos com frequência à estação de trem, assistir ao desembarque de passageiros. Nunca chegava ninguém que tivesse sido mandado para a guerra. A gente ia lá, sem nenhuma notícia. Quem sabe, né? A sua mãe passava em casa, eu passava na casa da sua mãe. Vamos na estação? Vamos. Esperar o trem? Esperar o trem. Mas ninguém chegava. Cada desembarque era para todos nós uma expectativa sem tamanho. Mas de acordo com as notícias que recebíamos através do rádio, era o rádio quem nos informava, e de poucos jornais vindos de Salvador, muitos jamais retornariam aos seus lares. Havia notícia de brasileiros que infelizmente morriam. Estes pareceram simples nos campos de batalhas da Europa. Foram golpes dos quais as famílias nunca se recuperaram. Foi muito triste, Nair. Ô tia, imagino. Ô tia, tudo bem, mas aí teve o fim da guerra, né? Em 45. Teve o fim da guerra em 45. Quando a gente ficou sabendo, lógico, comemoramos. Vamos na estação! Gritou a sua mãe a mim. E eu respondi para ela, vamos na estação! E quando a guerra tinha terminado, então a gente começou a ir todo dia. Todo dia. O trem vinha lotado. Até que um dia, eu fiquei muito contente, Nair, porque eu estava lá na plataforma da estação, quando eu vejo o meu irmão,
ele desceu do trem. Ele gritou meu nome primeiro, Rita! Eu corri e abracei meu irmão. Depois a tua mãe correu e abraçou o meu irmão, que também era muito amigo dela. Mas o noivo da sua mãe não voltou. Foi o meu irmão, seu pai, que nos contou que logo na chegada, lá na Itália, foram separados, pois pertenciam a batalhões diferentes. Não se viram durante todo o período em que estiveram lá. Segundo ficamos sabendo, o noivo de sua mãe, ele fora colocado fora de combate logo nos primeiros dias, vitimado que fora por um estilhaço de granada. Foi tudo o que soubemos da época. Seu retorno foi aguardado por longos meses e anos, mas ele não voltou. Nenhuma notícia dele sobre o seu paradeiro nos chegou. No entanto, eu e sua mãe, eu continuei sendo fiel a ela. Não era porque o meu irmão tinha voltado que eu ia abandonar a plataforma da estação de trem. E eu ia com a tua mãe todo dia de novo na plataforma esperar pelo noivo dela, que também era nosso amigo. Quando ouvíamos o apito do trem, que o trem tem aquele apito característico, a gente estava na plataforma e de repente porque o trem fazia uma curva, como você sabe que é lá. Aí antes daquela curva, antes da curva, o trem se anunciava. O coração disparava. O meu disparava, imagina da tua mãe. O nosso mundo se transformava com a chegada do trem. Negávamos acreditar que deveríamos perder a esperança. Mas, com o tempo, a esperança foi escasseando, nossa expectativa também. Por fim, depois de mais de quase 3 anos, consideramos o noivo da tua mãe, nós o consideramos morto. O que era bastante possível em uma situação como aquela. Milhares de vidas foram perdidas e nada podia ser feito para amenizar a dor das famílias enlutadas. Ô tia, e minha mãe? Até eu estou chorando, tia. Até eu fiquei emocionada. E a minha mãe, tia? Tadinha, tua mãe morria. Morria cada dia. Vivia sozinha pelos cantos, amarga, sem coragem para erguer a cabeça, sem coragem para reorganizar a própria vida. Como ele disse, Nair, foram anos de sofrimento e de esperança na volta do seu amado. Mas aos poucos, sua mãe foi percebendo que não havia mais qualquer chance de um retorno. Nenhuma chance mais. 5 anos se passaram. 5 anos. 5 anos se passaram. Aí a sua mãe resolveu dar uma chance para aquele rapaz que a conhecia desde menina, seu melhor amigo, o meu irmão, o seu pai. Sua mãe resolveu se casar com meu irmão. Olha, se você quer saber do fundo do meu coração, Nair, o meu irmão pode até ter amado a sua mãe. Meu irmão, ele pode até ter amado a sua mãe. Mas a sua mãe, ela nunca amou o meu irmão. Eu não digo isso com mágoa ou ressentimento, eu digo apenas isso pela verdade do coração dela, sabe? Gostava do meu irmão. Eles eram amigos desde sempre.
Mas amor de verdade, ela sentia pelo outro que desapareceu. Mas ela se casou com meu irmão. Se casou e foi muito digna. Muito digna. A minha cunhada foi muito digna em respeito ao meu irmão. Nunca jamais o desrespeitou, nunca. E o meu irmão também. Seu pai, homem honesto, trabalhador, digno, sempre esteve ao lado da sua mãe. Ele foi o melhor amigo que a sua mãe teve em toda a sua vida. E eu acredito que isso já bastava para ela. Mas sabe, Nair, eu nunca duvidei que havia sempre um fio de esperança de que o eterno namorado da sua mãe voltasse um dia. Pois entre eles havia um destes tipos de amor semelhante a uma chama que jamais se apaga, apesar das tormentas pelas quais o amor tivesse passado. Dizem que a ausência diminui as pequenas paixões e aumenta as grandes, da mesma forma como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras. Tia, que coisa linda! De onde a senhora tirou essa frase? Ah, não sei. Já faz tempo. Mas eu também acho bonita. E foi exatamente isso que aconteceu com a sua mãe, minha querida sobrinha Nair. Meu irmão se casou com ela sabendo que o coração da sua mãe pertencia a outro homem e que aquele sentimento arrebatador jamais teria fim. Ô tia, e nunca mais tiveram mesmo notícia do filho do juiz de Salvador, do noivo da minha mãe, do rapaz? Nunca mais tiveram notícia, tia? Que tristeza. Engano seu, Nair. Engano seu. No comecinho dos anos 60, mais precisamente, no dia 20 de outubro de 1964, apareceu aqui em casa um sujeito procurando por mim. A princípio, não o reconheci, mas bastou ele pronunciar meu nome que eu soube imediatamente de quem se tratava. Era o seu tio Geraldo. Tá brincando, tia? Era o seu tio Geraldo, ele estava mudado, envelhecido, mas continuava um homem singular. Quando eu vi o Geraldo, eu tive vontade de chorar. Eu não acreditei, sabe? Tive vontade de chorar. Não só pela felicidade de vê-lo ali em minha frente, ao alcance de um abraço, mas principalmente por sua mãe. Eu tive vontade de chorar pela sua mãe. Era ele, tia. O tio Geraldo era o... Calma, Nair. Conversamos durante uma tarde inteira. Falamos do passado, dos amigos comuns de nossas famílias e, claro, falamos da sua mãe. Foi então que ele soube o que havia acontecido. A senhora falou, tia, que a minha mãe estava casada? Falei que ela tinha se casado com meu irmão, amigo dele. E qual foi a reação dele, tia? Não falou nada. Não falou nada, se portou com muita serenidade. Apenas abaixou a cabeça, chorou. Na minha frente ele chorou. Foram momentos de uma angústia desmedida, tanto para ele quanto para mim. Depois, com calma, me falou de sua ausência durante todos aqueles anos. Segundo ele, a explosão da granada lhe trouxe sérios problemas, dentre eles a perda da memória, assim como também um dos tímpanos acabou estourando. Era por isso que ele tinha
algumas dificuldades às vezes para ouvir. Mas a memória lhe afetou como se tivesse apagado de sua mente todo o passado. Ele fora tratado num hospital na cidade de Milão, no norte da Itália. Não soube porquê, mas na época não conseguiram identificá-lo. Aos poucos, foi retornando a uma vida razoável, normal. Casou-se com uma das enfermeiras que dele cuidou, lá na Itália. E com essa enfermeira ele viveu mais de 15 anos. Com o tempo, foi encontrando suas lembranças aqui do Brasil. E de repente, a memória foi voltando, até que ele lembrou de tudo. Lembrou-te? E por que ele não voltou logo? Disse que não tinha condição financeira para isso. E também ele estava casado na Itália. E lá ele havia constituído família. Só depois da morte da esposa, da enfermeira, é que ele teve condição de voltar. Ele contou para minha mãe, a senhora contou para minha mãe do retorno dele. A senhora falou que ele procurou a senhora? Não falei. Eu não podia fazer isso com a tua mãe. Não contei. E ele também me fez prometer que jamais revelaria isso a ela. Nem eu queria falar, sabe? Mas ele me fez prometer que eu jamais dissesse a ela. Me contou que ele iria morar em Salvador, na casa de uma irmã. Só vieram até mim, naquele dia, para saber notícias de sua eterna amada, sua mãe. Mas não queria lhe trazer mais qualquer sofrimento, já que ela estava casada e com filhos. Por certo, a sua presença ou a simples notícia do seu retorno não traria qualquer benefício a ninguém por ali. Coitado, tia. Deve ter sido muito difícil para ele, né? Ah, com certeza. Mantive correspondência com ele ainda por alguns anos, mas com o tempo as cartas foram escasseando até não ter mais notícias suas. Ô tia, então tá claro para mim. O tio Geraldo era ele. Lógico. Era ele. Ô tio, como é que ele veio parar na minha casa depois de tanto tempo? Bem, depois de quase 7 anos, outra vez sem informações a seu respeito, recebi uma carta dele. E o que dizia a carta, tia? Queria informações sobre a morte do seu pai, que havia acontecido há mais de 2 anos, quando ele escreveu. Queria saber o que eu achava dele voltar e procurar sua mãe. Meu Deus, depois de tanto tempo, tia. Isso para você ver como são as pessoas que realmente se amam. O verdadeiro amor, minha filha, é imortal. É imortal. Ele vence todas as dificuldades, enfrenta todas as tormentas e sobrevive. E minha mãe, tia, como ela recebeu notícia? Você era muito pequena e por isso não deve se lembrar. Mas eu estive em sua casa para dar-lhe as boas novas. Para falar a verdade, eu não estava certa de sua reação, mas logo senti imediatamente um brilho maravilhoso nos olhos da minha velha amiga, da sua mãe, da minha cunhada. Nós nos abraçamos, eu e ela, e choramos juntas. Era tudo que poderíamos fazer em um momento como aquele. Eu permaneci assim abraçada com ela um tempo, sabe? Até que a gente conseguisse dominar as emoções. Tia, que história. Então o tio Geraldo? Sim, o tio Geraldo era o grande amor da vida da sua mãe.
Houve um tempo de silêncio, de minha parte e da parte da tia Rita. Esse silêncio foi de reflexão. E eu espero que você que esteja ouvindo a minha carta também reflita. Permaneci na casa da minha tia Rita até o final da semana seguinte. Foram dias de muita ansiedade para mim. Eu estava muito aflita para reencontrar minha mãe, para abraçá-la e falar para minha mãe da admiração, do meu carinho, do meu orgulho de ser sua filha. Do meu orgulho de ser a filha dela. E além disso, para dizer para ela que infelizmente eu comecei a amar o meu enigmático tio Geraldo apenas depois da sua partida, porque eu não sabia quem ele era. Senti raiva de mim por um dia não ter gostado dele. Não sei. Parece que havia um aviso e eu senti uma espécie de ciúme dele. Mas uma coisa eu vou te dizer. Por mais que uma criança possa ser inocente, e eu era, mas nem eu e nenhum dos meus irmãos, mais 3 além de mim, somos 4. Nem eu e nenhum dos meus irmãos além de mim, nunca, presta atenção nisso, nunca vimos absolutamente nada entre mamãe e o tio Geraldo. Um abraço, um afago no cabelo, um beijo. Nunca. Deitar na mesma cama, nem pensar. Sentar lado a lado no sofá, nem isso. Outro dia eu estava conversando com os meus irmãos e irmãs. Nem isso. Seria um respeito à casa que era do meu pai. Vocês acreditam? Um respeito, porque a família era do meu pai, a casa era do meu pai, quer dizer, a minha mãe herdou, né, a casa que era do meu pai. Nunca. O que havia? Conversas muitas. Quando eles falavam num tom muito baixo, só eles conseguiam entender. E acho até que o tio Geraldo devia fazer leitura labial na minha mãe, porque ele tinha um ouvido dele estava com um tímpano estourado desde a guerra. Então ele já tinha uma certa dificuldade. Mas vocês acreditam que quando o tio Geraldo morreu, a minha mãe se sentiu aliviada? Talvez porque agora sim ela pudesse amá-lo com mais liberdade. Dá para entender o que eu falei aqui? Ou falei de uma maneira muito complexa? Como é que é isso? Depois que ele morreu, a minha mãe se sentiu muito mais leve, porque aí ela pôde amá-lo com muito mais liberdade. Eu tenho certeza que alguém que está ouvindo entendeu o que eu quis dizer. Hoje a mamãe não está mais aqui. E eu também ganhei a liberdade de contar essa história em todos os seus detalhes.